Dona Márcia, a senhora faz ideia de quem morava aqui em Volta Redonda há 300, 400, 500 anos atrás? Não. A senhora não tem nem ideia, não falaram nada para a senhora na escola? Não. Estou aqui com o senhor Jorge Luiz, aqui na Vila Santa Cecília. O senhor Jorge, o senhor faz ideia de quem é que morava aqui em Volta Redonda, aqui na região, há 300, 400, 500 anos atrás? Não faço, não tenho conhecimento sobre esse assunto nenhum. Estou aqui com o José, aqui na vila, na feira Santa Cecília. Ô José, você faz ideia de quem é que morava aqui em Volta Redonda e na região há 300, 400, 500 anos atrás? Não faço ideia, amigão. Não faço ideia. Parece mentira, mas é a mais pura verdade. A maioria dos moradores de Volta Redonda e da região sul-fluminense não tem ideia de onde surgiram as cidades e os povos que habitam atualmente a nossa região. A inauguração da CSN em 1946 marcou um divisor de águas para Volta Redonda, já que impulsionou não só a produção de aço, essencial para o desenvolvimento do país, mas também a transformação da cidade, que até então abrigava alguns poucos milhares de habitantes, em um importante centro industrial e econômico. A Companhia Siderúrgica Nacional criou uma infraestrutura que mudou o perfil da cidade e da região sul-fluminense, gerando milhares de empregos e atraindo novas famílias. Por isso, Volta Redonda ficou conhecida como a Cidade do Aço, tendo sido fundamental para a industrialização brasileira nas décadas seguintes. Desde o início da instalação da usina até os dias atuais, a cidade de Volta Redonda passou por diferentes fases de expansão urbana, motivadas, sobretudo, pela chegada de novos trabalhadores por causa do processo de ampliação da empresa, implicando dessa maneira em significativas alterações no seu espaço urbano. A história de Volta Redonda, ela pode ter várias abordagens. Eu entendo que os monumentos da cidade, ela conta a história da cidade e ela é um espaço e um lugar de memória importante e que geralmente na maioria das vezes, esses monumentos representam também o imaginário, o simbólico da população de Volta Redonda. Fala disso, fala dessa história. Eu acho que Volta Redonda é uma cidade rica nesse imaginário, né, nesse universo simbólico da sua história, né, representada no espaço urbano. E ela tem um momento ali perto do viaduto, em que ela fala do momento histórico da cidade, enquanto era uma cidade rural, né, vinculada à Barra Mansa rural, né, como o Brasil era naquele momento, em que a gente tinha a maioria das pessoas no campo e ainda uma incipiente industrialização do país. Este processo estruturou, a grosso modo, duas áreas principais de concentração da população urbana. As áreas controladas diretamente pela CSN, como a cidade oficial, abrangendo inicialmente os bairros de Vila Santa Cecília, Laranjal, Conforto e Bela Vista, e a cidade velha, representada pelo povoado de Niterói, situado ao norte do Rio Paraíba do Sul. Desse período em diante, a cidade foi crescendo e se modelando com a criação de novos bairros e centros comerciais, tendo sido então necessário a elaboração de um arrojado planejamento urbano. Para se transformar nessa cidade operária, que receberia trabalhadores de fora, né, o tal do arigó, que vem do campo e que não tem nenhuma intimidade com o trabalho industrial, e que era uma coisa inicial no Brasil, ela vai construir uma cidade operária com vários instrumentos, com vários equipamentos que vão ajudar a construir esse trabalhador operário, industrial. Tem a escola técnica que foi construída para formar e qualificar esse trabalhador. Aquela escola tem um papel importante em formar um trabalhador que ela vai considerar adequada para ter um trabalho disciplinado da fábrica. A gente não pode esquecer
que essas pessoas vêm do campo, sem a disciplina do mundo do trabalho. Então a escola técnica até ela é uma escola que tem como referência as escolas das estradas de ferro, né, na época, né, e que tem uma estrutura até militar. A partir da inauguração da CSN foram criados a Escola Técnica Pandiaca Lógeras, o Centro Antigo da Avenida Paulo de Fronten, o Viaduto Nossa Senhora das Graças, o Hotel Bela Vista, o Bairro Laranjal, o Cine 17 de Julho, o Cine 9 de Abril, os Hotéis dos Solteiros, a Igreja Santa Cecília, as Lojas Americanas, o Centro de Puericultura, o Acampamento Central, o Hospital da CSN, a extinta Rádio Nacional, a Praça Brasil, entre outras construções e bairros que foram moldando a atual Volta Redonda. É uma cidade que vai pensar no esporte, que além de entretenimento é um espaço de disciplinamento, é um espaço de disciplinar também, de disciplina corporal, que, enfim, essa forma de pensar esse universo simbólico. Então, tudo isso vai fazer parte do momento de construção. O cinema, que pensava num cinema de massa, de uma classe operária enorme, uma cidade cheia de operários, precisava de um cinema que tivesse espaço e lugar para esta família operária. E ela tinha que ter entretenimento. E aí tem a história do cinema, 9 de abril, com não sei quantos mil lugares, porque era o momento em que o cinema era pensado como cinema de massa. Uma outra coisa que aparece no espaço urbano é a questão do negro que foi durante muitos anos excluído dos espaços de entretenimento criados pela CSN. Negros que não entravam no Clube dos Funcionários, no Moarama, não entravam em diversos espaços, que construiu seus espaços. Criou o Clube Palmares, que é um monumento da cidade, lá na subida do Jardim Europa. Vários clubes aqui na área do Aterrado, do Jardim Paraíba, que recebiam os negros, fizeram dali seus espaços. E o monumento Zumbi dos Palmares, lá na vila, que foi uma reivindicação do movimento negro, que disse que queria um lugar para fazer um monumento para Zumbi dos Palmares. E aí fizeram essa reivindicação ao Juarez, que aceitou. O Juarez morreu e eles pressionaram o Vanildo de Carvalho, que ficou no seu lugar, que construiu ali aquele monumento do Zumbi dos Palmares. E eles falaram que eles queriam ali, no centro da Vila Operária, porque foi ali que foi negada a eles a entrada nos clubes. Então eles não queriam na periferia, lugar nenhum, mas eles queriam ali, ao lado do Clube dos Funcionários, ao lado do Moarama, aonde eles foram excluídos. Para a implantação da usina locam primeiramente esse que seria originalmente um polo siderúrgico no estado do Rio de Janeiro, né? A gente está na década de 30, governo Vargas, né? E o Vargas recebe essa vamos dizer assim, essa glória de implantar a primeira grande usina de base da América Latina aqui, e a gente já tem um polo siderúrgico aqui no Rio, nesse entroncamento ferroviário que a gente tem aqui, que é Barra Mansa, né? Essa estrutura do estado do Rio. A gente tem o Amaral Peixoto, que é genro do Getúlio, que está estruturando também o estado, né? Então, isso tudo vai convergir para esse locus no Vale do Paraíba.
essa época é a implantação da industrialização no Brasil, né? A indústria era uma fedora, né? Era uma coisa, nossa, vamos nos industrializar, vamos ficar parecidos com a Europa, vamos ficar parecidos com os Estados Unidos. E a indústria era uma benesse chegada aqui no Brasil, né? Então, a questão ambiental não era uma questão deflagrada ainda como com a potência que a gente vai ver emergir aí após os anos 60, 70, né? Desde os anos 70 para cá, a questão ambiental é o foco prioritário, né, mundial. Mas até nos anos 30 isso era impensável, né? Isso era uma coisa... Tanto que a proximidade da usina com a moradia não era uma questão, era inclusive motivo de orgulho, né? Paisagisticamente você vê surgir aquela dimensão industrial nunca vista no Brasil, nem na América Latina até aquele momento, né? Então, o projeto ele foi feito e era um projeto até bem maior, não era só para Volta Redonda cidade, era um projeto regional, de um trabalho regional de reestruturação urbanística dessas cidades do entorno, né? Principalmente Barra Mansa, que era a cidade matriz desse momento, mas esse projeto regional não vingou. Ficou mesmo só o projeto nuclear aqui de Volta Redonda e da margem direita do Rio Paraíba do Sul. A margem esquerda não foi planejada, o que gerou, nos anos subsequentes, muitos problemas, né, para quem tomava conta desse território, né? Em 1988, Volta Redonda viveu um momento de grande instabilidade, já que os trabalhadores da CSN decidiram entrar em greve, sendo que após a realização de várias assembleias, a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda promoveu a ocupação da usina, com o objetivo de paralisar as suas atividades em 7 de novembro daquele ano. Na sequência, após um confronto com a polícia militar, os trabalhadores tomaram o controle da empresa, sendo que a direção da siderúrgica obteve na justiça a reintegração de posse e a intervenção do Exército como forma de solucionar rapidamente aquela delicada situação. No dia 9 de novembro, o Exército e a Polícia Militar começaram a dispersar a população no bairro de Vila Santa Cecília, que apoiava os grevistas e invadiu a usina para retomar o seu controle. Em meio à truculência da ação militar, 3 operários foram mortos pelas forças de segurança. Carlos Augusto Barroso, 19 anos. Valmir Freitas Monteiro, 27 anos. E William Fernandes Leite, 22 anos, que se transformaram em verdadeiros mártires e símbolos do movimento operário de Volta Redonda e do Brasil. Após a conquista de parte das reivindicações, o então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e líder grevista Juarez Antunes foi eleito prefeito de Volta Redonda. Em 1º de maio de 1989, foi inaugurado o Memorial 9 de Novembro, um monumento projetado pelo grande mestre da arquitetura brasileira Oscar Niemeyer, em homenagem aos 3 trabalhadores mortos na greve de 1988. Em fevereiro de 1989, o prefeito Juarez Antunes veio a falecer tragicamente em um acidente automobilístico na cidade mineira de Felixlândia. Na década de 1980, Volta Redonda viveu uma efervescência cultural, com um circuito cultural em bares com muita música de qualidade, teatro e dança, entre outras manifestações culturais. Nos anos 80 teve uma efervescência muito grande, o principal que eu vejo foi o movimento chamado Grêmio Pro Cultura, liderado pelo Marcos Bendes, que é o fundador da banda Terral, junto com o Fernando Magalhães, com o Miguel, flautista, né? E tinha a Joca, o Ciron, o Toninho Marques, o Irã, o Vicente, e tinha assim muito forte essa questão cultural. Na época eu tive um bar na Terrado e era um ponto de encontro dessas pessoas ligadas à musicalidade e também pessoal de cultura,
Tinha um grupo lá teatral que foi formado por pessoas que tinham a cultura alternativa, que chamava Depois a Gente Conversa. Foi o nome do grupo que eles criaram, porque nunca tinha um nome quando eles criavam as peças. Em determinado momento houve um festival de teatro, tinha que dar um nome, e falou, qual vai ser o nome? Falou, Depois a Gente Conversa. Acabou sendo o nome do grupo. Eu tive a ideia de abrir uma livraria porque não tinha em Volta Redonda. E nós escolhemos um nome que eu considero muito significativo, né? O significado de Veredas. Abrimos num subsolo e dali foi se transformando num ponto de encontro das pessoas ligadas à cultura em Volta Redonda. Se tornou também um espaço para os autores de Volta Redonda. As pessoas passaram a publicar livros e a fazer o lançamento do livro. Nós tivemos muitos casos interessantes de sucesso, de vender 200 livros, de fila de horas. E hoje isso está consolidado na sociedade de Volta Redonda. E outras coisas, assim, um espaço para música, nós promovíamos música também, noite de jazz, dávamos espaço para todos os conjuntos, todas as novidades que surgiam, tanto o espaço quanto o patrocínio. Você teve patrocínio da Veredas e quase tudo ligado à cultura em Volta Redonda. O funcionamento da CSN, do Escritório Central, fazia com que as pessoas, quando saíam para almoçar, elas sempre passavam pela livraria. Então se tornou também um ponto de encontro, de saber das novidades, de adquirir um livro e de permanecer no hábito da leitura. Em 1993, em meio à grave crise econômica do país, a CSN foi privatizada pelo governo do então presidente Itamar Franco, dando início a um novo ciclo para a cidade de Volta Redonda, já que transformou a identidade coletiva, o cotidiano e o espaço urbano da cidade de maneira irreversível, principalmente devido às demissões em massa de trabalhadores, o fechamento de clubes, incluindo o Recreio do Trabalhador Getúlio Vargas, fechamento do próprio escritório central da empresa e do Centro de Puericultura, abalando a economia, a cultura e a vida social do município. Também nesse período tivemos a importantíssima atuação do bispo Dom Valdir Calheiros na luta do movimento operário de Volta Redonda, tendo sido inclusive preso pelas forças policiais em 1967, quando o Brasil era governado de maneira autoritária pelos militares que haviam dado um golpe de Estado, destituindo o então presidente João Goulart, que havia sido eleito democraticamente. Volta Redonda nasceu como uma cidade operária. E ao longo de sua história, os movimentos sindicais e sociais sempre tiveram um papel de destaque, com uma forte atuação. Uma figura que serviu de suporte e de apoio para esses movimentos sociais e sindicais foi Dom Valdir Calheiros de Novaes. Dom Valdir assumiu o bispado em Volta Redonda em 1966 e governou a diocese até o ano 2000. Ao longo desses 33 anos de bispado, ele se notabilizou sobretudo pela defesa dos direitos humanos. Foi um aliado fiel das causas populares. Durante a ditadura militar, a sua luta por direitos humanos fez com que ele se chocasse com os militares e todo o seu autoritarismo. E nos anos 70, Dom Valdir também ajudou a organizar diversos movimentos sociais na periferia de Volta Redonda, que deram origem a associações de moradores, comitês de luta, a própria oposição sindical metalúrgica. E nos anos 80, ele vai se notabilizar também pelo apoio às lutas operárias da região, as greves organizadas pelos sindicatos metalúrgicos, se colocando mais uma vez junto aos operários, inclusive na histórica greve de 1988. Enfim, Dom Valdir é uma síntese de Volta Redonda, uma Volta Redonda dos trabalhadores, que luta pela dignidade dos trabalhadores e pelo direito dos trabalhadores. Depois da privatização da usina, a cidade de Volta Redonda vem buscando se reinventar com a criação de novas alternativas econômicas, sociais, políticas e culturais, para se manter como a principal da região sul-fluminense.
sendo que a partir daí, os setores do comércio e de serviços passaram a ter mais importância na tentativa de reverter os efeitos negativos da privatização da Companhia Siderúrgica Nacional.